Olá, investidor, o meu nome é Wagner Caetano, começamos agora mais um programa Radar. Hoje é uma sexta-feira nublada aqui em São Paulo, 16 horas e 26 minutos do dia 24 de maio de 2019. Eu fico honrado, feliz, animado, saltitante com a sua audiência, confiança e atenção. Convido para que vocês se inscrevam no canal, deixem o like. Se não gostarem, aperte o dislike 2 vezes. E compartilhe o vídeo, participe na área de comentários, porque você aqui é bem-vindo, por mais simples que seja a sua dúvida, ou você tem um espaço para se manifestar para o bem do grupo, da nossa família e comunidade. Pessoal, hoje é o último dia que eu vou falar da imersão técnica Top Traders. A gente está abrindo o último lote de fechamento do treinamento, né? Enquanto esse vídeo ficar rodando no final de semana, a gente deve ter algumas vagas. Tem bônus, depoimentos, conteúdo. 12 de 239 ou dos 2.390 à vista. Eu olhei antes de gravar. Nós temos 11 vagas, ok? Elas devem se esgotar entre hoje, sexta-feira, sábado e domingo. Na segunda-feira, provavelmente, talvez tenha 1, 2 ou 3 vagas remanescentes em razão de algum problema que ocorra no pagamento. Às vezes o cartão não é aprovado, o aluno não tem o limite todo, ele desiste por algum motivo particular. Então, segunda-feira a gente deve ter umas 2, 3 vagas remanescentes ou não, né? De repente hoje as vagas se completam, ou amanhã. Mas se tiver, eu falo sobre esse assunto na segunda, mas 99% de chance de ser a última vez. Quer se matricular? O link vai estar na descrição do vídeo. Qualquer dificuldade ou dúvida que você tenha, escreva para suporte@toptraders.com.br. 4 e 5 de junho, online ao vivo durante o pregão. Sua chance de subir de degrau, melhorar sua performance, lapidar o diamante, subir para o próximo nível e ter acesso ao meu método na prática. Entrando no site toptraders.com.br, você pode colocar nome e e-mail nessa janela que estou circulando. Você clicando em inscreva-se, a partir de segunda já recebe o cenário, o informe que eu distribuo desde 2014. Hoje ele atinge 90 mil pessoas. Além da nossa base, tem parceiros que pediram autorização e nós autorizamos a distribuição desse conteúdo. Certo? Bolsas americanas em alta, Trump dizendo que pode fazer algum tipo de... novamente o início aí de negociações com a China. Trump é um poker face, ele é um jogador. E o S&P em alta, Dow Jones em alta, Nasdaq também, assim como o petróleo, que ontem não caiu, derreteu. Ouro em queda, alguma aversão ao risco, algum apetite ao risco no ar. EWZ subindo 0,56. As criptomoedas, por sua vez, têm uma seção altista. Vamos ver o que os gráficos nos dizem, o que eles nos apontam. E vamos, primeiramente, falar das bolsas na Europa. Isso daqui eu peguei para informar minha equipe, ó, que o preço do minério de ferro subiu de novo, negociado na China, né? Encerrou sexta-feira com alta de 1,47, cotada a 105,32 a tonelada. Pessoal, se alguém souber o código do minério de ferro no TradingView, eu confesso que eu não sei. Nem sei se tem, nos informe na área de comentários que ajuda todo mundo. Assim crescemos e evoluímos juntos. Eu procurei outro dia, não encontrei. China subiu 0,02 praticamente de lado, alta generalizada na Europa. Theresa May, bye bye, o mercado aprovou. Pelo menos a primeira batida, né? Eu tenho alguma simpatia pela Theresa May, entre equívocos e acertos. A pessoa que tenta, que é trabalhadora, tem sempre o meu respeito, mas lá não, como diria a garotada, não rolou, né, pessoal? Não deu liga. É aquela velha história, né? Colocaram um plebiscito, eu falei ontem, achando que seria facilmente reprovada a saída, aprovaram e aí
houve um grande problema, né? Então é isso aí. Nós temos uma movimentação na China que vale uma mini aula aqui. Quando você tem um forte movimento baixista e você tem um movimento depois materializado dessa forma, a mínima do movimento, teoricamente, deveria ser preservada, ainda mais que tem um gap logo abaixo. Porque senão seria aquela leitura da pancada, o descanso para uma nova pancada. Apesar do desenho não ser explicitamente um mastro-bandeira, a lógica psicológica por trás do movimento, sim. Ao passo que, se for preservada as mínimas aqui, a gente pode ter uma acumulação para um retorno até a máxima do ano. Então a Bolsa da China, digamos que ela tem um gráfico binário, por assim dizer. Ok? Aqui o índice DAX, ele opera sobre uma LTA. Se a gente observar a semana, foi bem baixista. Né, o fechamento do dia 17 foi na região de 12.230, hoje está fechando perto de 12 mil pontos. Mas ainda conserva aqui uma possibilidade de preservar a CLTA e continuar em alta. A memória de curto prazo é compradora. No caso do índice FTSE, se eu pegar aqui o pregão do dia 17, está fechando em forte baixa também, apesar da reação de hoje. E principalmente no índice FTSE, a gente acredita aqui que exista... Acho que daria para traçar, eu estava vendo aqui, ó, para traçar uma reta mais ou menos assim. Eu acho que faria sentido. Ok? Então tem uma LTA também. E, apesar do movimento curtíssimo antes, um arame. Né? Então conserva uma memória compradora, deve voltar a subir e talvez até um pivô, né? Teríamos um fundo, um topo, um fundo. Rompimento da máxima da semana. Trair o mercado aqui para a região de 7.530 por ali. Ok? Legal. Então, iniciemos aqui os estudos das criptomoedas, bolsas americanas, petróleo e EWZ. Então vamos lá. Eu vou começar pelas criptomoedas. Ó, a Craft que eu falei ontem, né, pessoal? Craft, sessão de queda. Ó, mesmo as bolsas americanas subindo, o ativo tem memória vendedora. Então vamos lá. Eu vou falar do petróleo primeiro. Crude Oil WTI. Houve uma forte queda na semana. Né, o fechamento de sexta 6266 está 5878, mas em uma região de suporte a gente percebe um equilíbrio entre a compra e a venda. Isso significa um fundo? Por enquanto não, porque seria somente uma correção na parte baixa do Marubozu desenhado ontem. Agora, se na segunda-feira romper a máxima de hoje, adentrar a banda de Bollinger inferior e fechar dentro da banda, aí seria um sinal de fundo, sim. E todas essas técnicas, pessoal, exploro e ensino na imersão. Lembrando que você ouve a minha voz, vê a minha imagem, interage comigo através de um chat, assiste a gravação à noite e ainda recebe os comandos replicados via WhatsApp, novidade que nós trouxemos desde a última edição. Ok? Então, muitas objeções que o pessoal comentava, nós quebramos. Então tem isso, tem a gravação que já sobe no mesmo dia, então a gente está melhorando a cada dia. O Brent, algo semelhante, uma correção na parte baixa. Imagina, por exemplo, assim, que o Brent fosse uma ação e o WTI fosse outra, que eles não tivessem
interligados, guardadas as devidas proporções entre o euro e o dólar. O Brent é compra, porque mesmo que de leve, já deve fechar aqui dentro da banda de Bollinger inferior, só que está bem levemente acima. Mas por exemplo, no Brent eu acho que justificaria uma entrada, né? E falando das criptomoedas, nós temos aqui o Bitcoin. O Bitcoin, ele dá a impressão aqui que fez uma alta e que ele faz o movimento mola, né, em formato de triângulo. Mais ou menos isso aqui, pessoal. Mais ou menos isso aqui, ó. Para dar mais uma pernada aí de alta para cima. Justifica uma compra para quem é ousado, sim. Por que para quem é ousado? Porque a compra ótima foi lá embaixo, ele está um pouco longe da média. Bitcoin é a mesma coisa do Bitcoin Cash, ó, dá para traçar o triângulo. No caso do Ether, do Ethereum, também, ó, o triângulo aqui. Ontem fez um belo martelo, então todos eles justificariam uma entrada na ponta compradora, uma entrada ousada, mas promissora. Veja que, lembra que eu falei para vocês, pessoal, que se eu fosse entrar ontem, eu compraria o Litecoin, porque ele fez um movimento e tocou a média, e fez um fundo duplo, aí dispara, né? Ainda vale entrada? Vale. Depois de uma barra de ignição dessa, qualquer correção, na minha visão, é oportunidade. Aí nós temos o EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York. Eu acho que vale a pena dar uma olhada aqui no semanal. Após um forte movimento baixista, foi respeitada uma linha de retorno inferior, que une os fundos. O candle dessa semana, ele varre, ele anula da semana passada. Lembra aquela minha teoria de anular? Tem que anular, porque se fica, por exemplo, correção na parte baixa aqui, geralmente vem uma pancada que duplica o candle anterior. Esse candle, sim, ele adentra a banda de Bollinger inferior, ele deixa a semana passada para trás. A máxima da semana passada foi 39,31 por 3 centavos, mas está acima, testando esses fundos aqui, ó, 39,20, 39,51, 39,10. Então, um movimento bem importante, né? E é isso, no diário a gente vê a linha bem respeitada, o mercado adentrando a banda de Bollinger, e aquela história, pessoal, o movimento inicial, ele é até a média de 21, né? Aí na média os players se estudam de novo. Seria um mastro bandeira? É possível que sim, né? É possível que sim. E aí falando das bolsas americanas, que daqui a alguns minutinhos vão estar finalizando seus negócios essa semana. Se a gente pegar aqui no dia 17, o Dow Jones fechou a 25.764, agora está 25.606. É uma queda moderada, já com algum sinal de equilíbrio. Acho que as bolsas lá devem voltar a subir. O S&P, a mesma coisa, né? Obviamente uma semana baixista, mas com indício aqui de algum equilíbrio já. E o índice Nasdaq, a mesma coisa, né? Lembrando que o índice Nasdaq é o que eu mais tenho acompanhado, lembrando que acima dessa LTA ganha força, e lembrando que existe um ponto-chave, que é o 7.300, digamos assim. Ontem ele foi abaixo, fechou cravado, na verdade é 7.303, ele fechou a 7.307. Hoje, apesar de estar de lado aqui nesse momento, né, estava em alta quando a gente começou, mas está de lado, mas está acima dessa região de fundo. No fio do bigode aqui, o índice Nasdaq pode segurar a onda, como diria o poeta. Ok? Então, antes da gente partir para o mercado doméstico, falemos do fluxo.
Essa semana eles começaram no índice futuro vendidos em 13.888 contratos e hoje amanheceram com menos 20,031. Eles venderam sim durante a semana, mas foi uma semana de alta. Talvez eles já adiantaram o movimento de semana passada. E até o dia 21, terça-feira, eles tinham saldo negativo de 5 bilhões 636 milhões, 662 mil no mercado de ações. Lembrando que dia 17 estavam com 5, 7, 8, 1, 2, 3, praticamente um movimento lateral. Vamos ver se a gente tem aqui no link da B3, se a gente tem... Aqui diz que tem do dia 22, vamos ver se tem mesmo. Então vamos lá. Abrindo a nossa planilha para os nossos estudos. Às vezes cita isso aí no link, só quando você abre a planilha está bugada. Então vamos ver. Tem até o dia 22 sim. Então vamos fazer a conta. Ó, então saldo comprador 100 bi, 667, 721 menos 106 bi, 205, 712. 5 bi, 537 milhões, 991 mil. Então no dia 22 trabalharam levemente na compra, mais exatamente, ó, mais 5,636, 662. 98 milhões, 671 milhões no pregão de quarta. Então definitivamente eles não vieram ainda para a festa. Vide fluxo cambial, que não foi negativo como nas semanas anteriores, foi parecido com a semana anterior, ou seja, no dia 22 a gente soube do fluxo do dia 13 ao 17 e no dia 15 do dia 6 ao dia 10. As últimas 2 semanas que nós tivemos informações foi um fluxo cambial equilibrado, só que no canal financeiro, que mais nos importa, ele foi levemente... a semana retrasada levemente positivo, a passada levemente negativo. Eles simplesmente ficaram neutros, trabalhando com o que eles já têm de fluxo aqui internado. Certo? Então vamos aos estudos do mercado doméstico, falar de Petro-Vale, falar da Via Varejo primeiro para não esquecer. Lembrando, pessoal, que a Via Varejo, a operação, eu quero saber quanto ela vai estar em dezembro. Ou antes, se ela esticar, mas é operação para médio prazo, tá? A minha ideia, pelo menos, é essa, né? A Via Varejo, na semana, ela subiu. Se a gente pegar aqui, dia 17, 403 para 4,20, subiu 4,21. Talvez ele esteja corrigindo para formar um pivô de alta, vide volume, que na correção foi menor do que na alta, e uma figura macro, ombro, cabeça, ombro invertido, simples assim. Falando dos ativos fixos, Petro, Vale, Bancos, a Petrobras teve uma semana também de alta, né? Se a gente fizer uma conta, por enquanto, né? O mercado vai fechar daqui a pouquinho, mas tá uma sessão morna, não vai mudar praticamente nada até o fechamento. Ó, 26,11 por 24,67. A gente está falando em 5,83 de alta e teoricamente marcando território para um ombro, cabeça, ombro invertido ou um pivô, como queiram, se deixar para trás ali 26,49. No caso da Vale, o assunto da sexta-feira passada era a barragem, tal, estava prestes a se romper, então estavam fazendo uma série de iniciativas para evitar o que já é um bom sinal, é um jogo limpo da Vale. E hoje você vê que nem se fala mais no assunto, apesar do problema existir ainda e persistir. Se você pegar na semana,
A Vale subiu, ó, 48,41 por 47,72. 1,57, mas é alta, né? E ela conservando-se acima da média de 21 e do 48,62, e de preferência aqui do 48,93, ela abre espaço sim para 53,80. Esse gap de hoje é de fuga? Talvez. O fechamento dele para quem está de fora, na minha opinião, seria sinônimo de oportunidade. Aí vamos estudar Banco do Brasil, além do que a gente fez na Petrobras, né? Então, eu estou falando aqui. Deixa eu ajeitar minhas ferramentas de trabalho que faz a conta mais fácil. Vai fechar daqui a pouquinho, ó, 49,61 por dividido, né, por 44,84. Estou falando em alta, pessoal, de 10,63 na semana. E o que vale a pena citar em Banco do Brasil? Nós temos uma região aqui de 49,37, 49,50 que está sendo rompida em fechamento. Daqui a pouco fecha, daqui uns 15 minutos. Então nós temos um pivô de alta e que por si só também configura um mastro bandeira, né? Então haveria continuidade desse movimento, pelo menos em teoria. Aí você olha Bradesco, já é um caso completamente diferente. Nós temos alta, né? Vamos ver qual seria a magnitude dela. Então teríamos ali 34,18 dividido por 33,10. É uma alta de 3,26, só que o gráfico não ajuda muito, né? Tem sim uma possibilidade de um oco invertido. Né? Só que, pô, você pega um teste de LTB, aí um candle desse, aí faz aquela correção na parte baixa de novo, né? Dificilmente ele não vai subir se o mercado como um todo subir, mas não é um sinal tão claro quanto em Banco do Brasil, convenhamos, né? Falando de YouTube, vamos dar uma olhada no semanal de YouTube. Ó, o semanal é animador, né? Tá rompendo a LTA no semanal, apesar da queda de hoje. Isso é positivo. Na semana, ó, pinça de fundo, né? 3 mínimas justapostas, é uma pinça reforçada. Ó, a gente está falando ali em 33,13 por 31,5, uma alta de 5,17. Isso é exatamente o mastro bandeira? Na verdade não, que a inclinação teria que ser um pouco mais para baixo, mas tem redução de volume na correção, ó, médias preservadas, a LTA preservada, então é uma movimentação que indica mais espaço para subir, né? Então essa é a minha leitura, ok? Legal. Então vamos falar dos destaques do dia. Eu coloquei 2 ações aqui como destaque que eu acho que vai agradar. Uma delas é FHR3. Lembrando, pessoal, dias 4, 5, 6 de junho não tem cenário, não tem radar e não tem na mira do trader. É dedicação completa ao meu grupo e aos alunos da imersão. Aí dia... É isso mesmo? 3, 4, 5 não tem, dia 6 os trabalhos voltam ao normal. As turmas têm sido lotação máxima, então se eu não fizer isso eu não consigo deixar tudo em ordem. Eu não gosto de deixar coisas pendentes e tal, então... Pessoal, a fertilizante Zeringer, eu vou aplicar as bandas de Bollinger aqui na ação. Elas vieram de um movimento... Estavam praticamente largadas as traças. É uma eterna promessa da Bolsa também. Ela entra para aquele time da Positivo, ela entra para aquele time da Eternit e tal, Profarma. Esse tipo de ação não é investimento. Ó, houve algo novo no dia 22.
ela saiu ali de 1,31 e ela chegou a bater 2,83, né? Então foi uma alta, ela mais que dobrou. Só que hoje já devolve tudo e muita gente deve ter entrado imaginando que esse gap seria fechado. Mas esse tipo de ativo não respeita nada, então, sinceramente, é minha velha teoria. E às vezes o camarada entra alavancado na ação. Então não é investimento, né? É um ativo hoje em dia, é meramente especulativo. Simples assim. E Banco Pan-Americano, Banco Pan, já não, é um caso diferente, né? Esses bancos alternativos, sejam eles digitais ou não, eles têm feito movimentos expressivos. Só que no caso de Banco Pan, é aquela história. Hoje, ou até ontem, quem conhece a minha forma de trabalhar, eu venderia. Porque assim, a ação fora de banda de Bollinger Superior, um candle vermelho marcando a máxima do movimento, né? Então acho que nesse caso poderia se pensar em realizar lucro para tentar comprar mais barato. Nesse caso, eu acho que justificaria, ó. Mas foi uma espécie de... não é exatamente um mastro-bandeira, mas a ação sobe, fica de lado. Quando o pessoal perde a paciência, ela dispara. Os pacientes que permaneceram no ativo, nesse caso, eles são contemplados, eles são agraciados, uma vez que a ação tem bons fundamentos. Ok? Aí, falando dos outros, dos pedidos do YouTube, nós temos Porto Belo. Porto Belo me lembra Bombinhas, um dos paraísos na Terra que eu tive a oportunidade de visitar. Eu já conhecia toda a região, só não conhecia Bombinhas. Eu fui no Réveillon, maravilhoso. A Porto Belo é uma ação de fluxo, né? Significa que se não entrar grana nova, sangue novo, ela vai derretendo. Principalmente, pessoal, se ela perder o 407, ela teria espaço até 3,80. É uma ação que está no meu radar, mas que no momento não demonstra nenhum sinal consistente de entrada na ponta compradora. Mas vale a pena ficar de olho, porque é um ativo que opera... e não está na minha carteira não, só para deixar claro, tá? Opera absolutamente descontado de seus fundamentos. A Elbor faz parte daquelas irmãzinhas da JHSF, ó. PD GR3, tranqueira, lixo de papel, eterna promessa também. Tem a TCSA3. Quem tem imóvel da Tecnisa sabe porque que ela não sobe na bolsa, né? Lembra que eu falei que a JHSF, a partir do 1,50, 1,60 já não era mais uma das três irmãs? Ó, BBRK3. Então ela se destacou, né? Você pega a JHSF, né, principalmente depois daquela negociação com a XP no fundo XPML11, né, ela foi se destacando e se descolou das suas semelhantes. E aparentemente forma aqui um mastro-bandeira. Então ela é um dos pedidos que o pessoal fez hoje. Então aí está a Elbor e a JHSF. Acho que ela não faz parte dos meus planos nesse momento, mas justificaria uma entrada. Sim. Eu não vejo nenhum demérito assim em relação ao ativo que impeça uma entrada, apesar do movimento que ela já fez. Ela tem uma realidade, os fundamentos absolutamente diferentes dos seus pares anteriores nesse momento. E aí nós temos os Minas para finalizar os pedidos do YouTube. Hoje, né, pessoal, nós tínhamos tudo para ter uma sessão de 1,5%, 2% de alta, mas aí tem essa história de manifestação no domingo. Aí o Paulo Guedes dizendo que se não tiver uma economia mínima de 800 milhões com a reforma, ele sai, vai morar no exterior. Aí o Bolsonaro falando que ele não é obrigado a ser ministro. E aí o mercado fica enojado, né? Essa é a palavra, né?
O mercado acha esse tipo de coisa tão desprezível, né? Só que, em contrapartida, o Congresso tem feito um bom trabalho, né? Principalmente Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, né? Então, reforma tributária, a sua constitucionalidade aprovada, da Previdência avançando, MP 870 votada. Então, no meio da bagunça, tem coisa boa acontecendo. Hoje o CAGED divulgou o número de emprego, teve geração de vagas. Então, no meio da lama, tem flores surgindo, né? A Uzi Minas teve uma semana altista, né? No dia 17 fechou a 7,89, está 8,18. Foi um arame. Aí já no dia seguinte, trabalhos dentro da banda de Bollinger inferior. Ela veio numa região de fundo muito forte. Bateu-se nessa região muito no início de maio. Ela foi fundo em dezembro do ano passado. Aparentemente um recuo para estourar a máxima da semana aos 8,57 e subir. Se assim permitirem, né? Então é isso. Fechou esse gap aqui em amarelo, movimento técnico, uma região de oportunidade. E aí, para a gente finalizar, falemos aí do dólar. Semana inteira ficaram quietos, a bolsa subiu. Aí hoje abrem a boca, impedem um rally na sexta-feira. É assim que a banda toca. No caso do dólar, ele fechou a sexta-feira a 4.105,500. Está 4.017. Eu, desde a semana passada, acho que a média vai ser tocada nos 4.000 bola a bola e continuo pensando isso. O que vai acontecer aqui, veremos, né? A grande questão, como dizem alguns, né, que na verdade a questão é que abaixo de 4.010,500 nós teríamos um pivô de baixa, mas poderíamos ter o toque da média, a formação de um fundo duplo também. Eu acho que a força vendedora hoje em dia, você vê pelos juros, tal, ela é um pouco mais forte. Ok, o BOVA11 fechando nesse momento, nos últimos negócios do dia. Pessoal, a leitura que nós temos aqui, apesar de todo o pessimismo, é de um mastro bandeira, né? Sobe aí, corrige com redução de volume, esse é um sinal importante do mastro bandeira. Se houvesse um fechamento agora, 90 com 28, dividido por 86,74, nós estaremos falando numa alta de 4,08. Então eu vejo aqui um mastro bandeira com chance de ser acionado e romper a cunha. A redução de volume na correção é típica de um mastro bandeira. No caso do Ibov, a mesma coisa, a redução de volume na correção. Conforme cai, o volume cai também. Cara de mastro bandeira. Se nós fôssemos fazer a conta agora da valorização na semana, vai fechar daqui a pouquinho. $89,992. Não, peraí. 93,712 dividido por 89,992. Teremos uma alta de 4,13 nesse momento. Aí é interessante que nós observemos o gráfico semanal, onde percebe-se com mais clareza a formação da cunha, né? O mercado foi de ponta a ponta da cunha, é natural um retorno na primeira batida, mas está fechando acima, apesar de ser levemente acima, está fechando levemente acima das médias. No semanal, semana passada foi fora da banda de Bollinger inferior, dessa semana obviamente está fechando dentro. E aí, para a gente finalizar os estudos da sexta-feira e da semana, uma semana amplamente favorável aos comprados. O mini índice fechou no dia 17 a 90,685. Está 93,825 nesse momento, menos 90,685. Vamos lá. 93,835 menos 90,685. 3.150 pontos de alta, só que
Se você pegar de ponta a ponta da semana, bateu 95.550. A gente fez o desafio dos 97 mil pontos, como eu falei ontem. Acho que a gente vai acertar o alvo, mas vai errar a data. O cenário político não deixa as coisas fluírem da forma que elas poderiam. E quando tiver alguma coisa mais clara, o estrangeiro vem, na minha visão, né? Então, mas ainda mantém um jeitão ali de mastro bandeira também. E foi bem certinho na parte alta da cunha. Observando aqui, por exemplo, um gráfico de 60 minutos. Eu cheguei a traçar isso aqui no intraday, mas eu acho que esse cenário não se faz material, porque a parte baixa aqui de um possível triângulo, ela não foi devidamente. A gente poderia tentar traçar de novo, mas aí... Isso daqui é um gráfico de 60 minutos, né? Será que alguma coisa mais ou menos assim faria sentido? Talvez, né? Talvez. Né, mas aparentemente é um descanso aí para entrar sangue novo, novos compradores e poder continuar replicar esse movimento que nós vimos entre a abertura da segunda, praticamente a segunda e a terça-feira. Depois ficou 3 dias aqui de lado. Ok, quer aprender as técnicas? Via comigo, pessoal. Últimas vagas da imersão técnica Top Traders. O carrinho fica no ar agora no final de semana. Aí a turma é fechada e curso depois somente em 2020. Saúde e paz a todos, um ótimo final de semana. Meu palpite para domingo, eu estarei lá, se Deus quiser, na Arena, Corinthians 2, São Paulo 0. E o Gustavo vai fazer um gol, o Wagner Love vai fazer outro. Saúde e paz a todos, meu forte abraço, bons estudos, valeu!